Olá, gente, boa noite. Estamos começando mais uma live do Movimenta Petrópolis, uma página que se propõe a discutir política no aspecto da cidadania, independente de partidos, independente de governos. A gente está discutindo a importância da política para a construção da cidadania. Então, a página Movimenta Petrópolis já vem debatendo muitas questões, desde a eleição de 2020, onde a gente já entrevistou vários candidatos a vereadores, mais de uma dezena, participando do debate, da construção da cidade, da conquista da cidadania. E nesse momento de tristeza, onde a cidade inteira está mobilizada para amenizar as dores, o Movimenta Petrópolis retorna às suas atividades depois de um período de férias de final de ano, janeiro. A gente retornou semana passada, dia 21 de fevereiro, já fazendo um apanhado, né, das tragédias que se abatem sobre a cidade historicamente. E aí teve uma live no dia 21 falando sobre as tragédias da região serrana e as emergências climáticas que parecem que vão se tornar cada vez mais frequentes diante desse novo clima mundial, né? Essa também é uma live de agradecimento e solidariedade às vítimas, a todos aqueles que perderam seus parentes, seus amigos, seus vizinhos. É uma live de solidariedade, cheia de consternação, né, por tudo que a gente está vivendo. E a gente está tentando, então, pediram para aumentar o som aqui um pouquinho. Acho que agora melhora. Melhorou o som? Tá melhor? Eu botei o microfone mais perto aqui. Acho que assim melhora. Mas essa é uma live de solidariedade às vítimas, aqueles que perderam parentes, amigos, mas também aqueles que perderam bens materiais, muito prejuízo, a maior tragédia da história da cidade, isso segundo os dados, né? Então é importante a gente ter algum tipo de mobilização. É importante, a gente tem visto a importância da mobilização nesse momento. Por isso ela também é uma live de agradecimento a todos os voluntários, a todas as pessoas que se colocaram à disposição para ajudar, todas as pessoas que saíram de casa, que partiram em direção ao outro que necessitava, que praticaram a arte do encontro, que foram encontrar aqueles que precisavam de apoio nessa hora. Também é uma live de agradecimento a todo mundo que doou alguma coisa, fora da cidade, em outros lugares, em outros municípios, em outros estados. É uma mobilização nacional pela cidade que está precisando muito. Então, fica aqui o nosso sentimento a toda a cidade. E para falar sobre esse movimento que tomou conta da cidade, a gente convidou a sociedade civil organizada. A gente convidou a OAB Petrópolis e o CDDH, também Petrópolis, para falar um pouquinho para a gente como tem sido a assistência às vítimas. Quais serviços foram prestados e vão continuar sendo prestados daqui para frente. Então, está evidente que a organização social, né, parece que sem essa organização própria da sociedade, a coisa teria sido mais complicada. Então, várias igrejas se mobilizaram, vários centros vários centros comunitários se mobilizaram. Isso foi um movimento lindo, é o que tem mantido a cidade respirando nesses momentos difíceis, né? E a gente também convidou o governo municipal para falar um pouquinho com a gente sobre os serviços que já foram prestados. Então, eu tinha prometido ao CDDH a fala inicial, porque me avisou que a bateria estava no final. Eu não sei se a Carla já entrou, a Carla, diretora do CDDH, coordenadora. Se ela já entrou, eu queria que ela escrevesse aqui pra gente, botasse o nome.
para a gente dar uma olhadinha e ver se ela está disponível para poder chamar. Que ela pediu para entrar primeiro porque ela está fora de casa, sem carregador. Mas eu acho que ela não entrou ainda. Estou olhando aqui. A Carla do CDDH não entrou. Então, enquanto ela não entra, por algum motivo, eu vou convidar a OAB, que está aguardando para participar também, na figura do seu presidente. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Marcelo. Doutor Marcelo, agradecer em nome de toda a equipe do Movimenta pela participação da OAB nesse Obrigado. momento de luto que a cidade vive, né? Mas é importante a gente também falar do que está sendo feito para superar isso. A gente tem muito trabalho e tem muito trabalho sendo realizado importante. Então, o doutor Marcelo Schaefer, se eu Isso. pronunciei certo, é advogado, presidente da OAB Petrópolis. Doutor Marcelo, o senhor quer iniciar explicando para a gente um pouquinho sobre... Para quem não conhece, eu acho que talvez existam pessoas que ainda não conhecem o que é a OAB. O senhor pode falar um pouquinho rapidamente para a gente o que é essa entidade? Sim, claro. Boa noite a todos, um prazer poder estar aqui. Muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade. Parabéns pelo trabalho do Movimento Petrópolis. E, na verdade, a OAB, ela inicialmente foi criada como instituição, Conselho de Classe dos Advogados, né? Desde 1930, quando foi criado. Porém, já na sua lei de criação, na sua forma, no seu primeiro formato, ela já veio com uma das suas finalidades, não só fazer a organização profissional da sua classe, mas também ela atuar de uma forma social, na defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito e de tantas outras possibilidades que, em razão do conhecimento jurídico, né, dos seus membros, dos seus integrantes, da classe como um todo, ela consegue contribuir com muita possibilidade, né, com muita forma para a sociedade de uma forma geral. Então, desde então, essa finalidade da OAB ela vem se dividindo entre a atuação institucional em prol do advogado, né, não só na organização de classe, mas na defesa das prerrogativas e outras formas de atuação, né, treinamento e formação, e, por outro lado, é a atuação junto à sociedade. Né, e essa atuação junto à sociedade ela tem várias formas de acontecer. Né, nós temos a organização no Brasil inteiro, temos a OAB Nacional, que fica em Brasília, cada capital de cada estado do Brasil tem a OAB seccional e dentro de cada estado existe a organização local, né, onde tem-se a divisão em subseções. Né, Petrópolis, por exemplo, é a terceira subseção aqui do estado do Rio de Janeiro e ela contempla territorialmente, né, a cidade de Petrópolis e a cidade de São José do Vale do Rio Preto, né, nossa cidade vizinha aqui. E então, dentro dessas atuações, a gente vai desenvolvendo. É um trabalho em equipe, né? A gestão é feita por um conselho, não é uma gestão individual, isso é muito bacana, até porque, de uma forma geral, todos os nossos estatutos, todos os nossos conselhos de ética, todos eles pregam principalmente as decisões colegiadas, as decisões feitas de forma coletiva dentro das comissões ou do próprio conselho seccional, conselho federal ou conselho da subseção. Né? O que traz para a gente uma forma melhor, até uma segurança melhor para quem está à frente, né, gerindo essa questão. Na verdade, a gente, né, é como se fosse um maestro, né, que a gente toca toda essa mão de obra de todos, essa boa vontade, dedicação de todos. Sem dúvida, a OAB não funciona sozinho, ela não tem esse perfil e nem conseguiria alcançar a sua finalidade se assim fosse. Né? Então, a gente consegue, aproveitando a disponibilidade, aproveitando a dedicação e até o interesse, né, a identidade de cada um com determinados temas, e a gente vai então fazendo essas atuações junto à sociedade. Doutor Marcelo, eu pedi para o senhor explicar o que é a OAB, porque a gente reconhece o papel fundamental da OAB em vários momentos da redemocratização brasileira, em vários momentos da conquista da garantia de direitos. Né? Então, a OAB tem sido sempre tido papel de destaque em várias ações
até em combate à corrupção, até em garantia, né, de direitos e cidadania. E mesmo sendo uma entidade de classe, né, uma entidade que representa os advogados do Brasil. E aí, mesmo entendendo que não é essa a finalidade, a OAB também em Petrópolis, diante dessa tragédia, criou ações cidadãs, né? Então, eu só queria que o senhor falasse rapidamente quais foram as ações que a OAB criou, que são ações de cidadania, que foi uma... Enfim, eu vi no Instagram alguma coisa e fiquei curioso de saber qual foi essa ação voluntária que os membros da OAB fizeram em Petrópolis. Na verdade, no próprio dia 15, né, quando toda a sociedade petropolitana e todos nós, de alguma forma, né, fomos atingidos por essa tragédia, alguns diretamente, alguns com perda, né, de familiares, com perda de pessoas queridas, outros com perdas materiais, mas todos nós, de alguma forma, né, nos sentimos tendo perdido alguma coisa, né, a cidade atingida. Acho que não tem ninguém que não tenha algum parente ou alguém conhecido que não tenha sido vitimado de alguma forma por essa tragédia que aconteceu. E já no dia 15 à noite, né, já começou uma movimentação, uma integração, os nossos próprios membros do nosso conselho e diretoria já começaram a entrar em contato junto nos nossos grupos. Então, olha só o que aconteceu com Petrópolis. Na primeira, a gente se identificando, está tudo bem, tal, né, esse contato maior que a gente acaba tendo, né, por conta do trabalho. Então, a gente se identificou, graças a Deus, verificou que todos estavam bem. E então, a gente passou então, a fazer esse questionamento já na própria terça-feira à noite, 10, 11 horas, meia-noite, a gente integrando ainda com as pessoas. E o que a gente vai fazer? Como é que a gente pode ajudar? Graças a Deus estamos todos bem, nossos familiares estão bem. Então, como é que a gente vai poder fazer? Como é que a gente vai poder contribuir? A gente já tinha uma experiência anterior, né, em 2011, quando houve, né, a catástrofe que em Petrópolis foi mais localizada, né, em Itaipava, mas Friburgo e Teresópolis, né, tiveram o centro da cidade atingido, como a gente teve agora, e já as pessoas que estavam naquela época conosco, na época o presidente era o Dr. Herbert Kohn, estava à frente da instituição, mas vários dos membros do conselho dele na época, da diretoria, hoje ainda contribuem com a nossa instituição, contribuem conosco, e aí ele já imediatamente, olha, a gente pode fazer assim, vamos montar o grupo, vamos receber. No mesmo dia, à noite, por volta de 7, 8 horas da noite, que começou a ter as notícias, né, começaram a ser noticiado o ocorrido aqui, o presidente da seccional, o presidente Luciano Bandeira, entrou em contato comigo imediatamente para saber notícias, saber como estava a advocacia, o presidente da CAARGE, Ricardo Menezes, também, e o que a gente tinha naquele momento, né, que podia passar para ele, eu falava, olha, a cidade está muito atingida, mas eu acredito que só amanhã de manhã a gente vai saber o que realmente aconteceu, né? O que a gente via ali de notícias, né, que a gente conseguiu ter alguma imagem durante o dia ainda, né, já nos dava um retrato de que a coisa era muito grave. Dizia, olha, é muito grave, a gente nunca viu um volume de água desse no centro da cidade, a gente nunca viu uns deslizamentos dessa proporção, como, né, algumas pessoas conseguiram filmar o Morro da Oficina, isso já estava sendo noticiado, e a gente não via, a gente falou, olha, é grave, mas nós não temos ideia, mas vamos fazer alguma coisa. E ele já, imediatamente, já se propuseram, se colocaram à disposição, e então, no dia seguinte, nós já começamos então a nos reunir e verificar. Imediatamente, o Rio de Janeiro conta com 63 subseções, né? Petrópolis é uma delas, e tem mais 62. Imediatamente, as 62 subseções iniciaram, não só fizeram contato de apoio e tal, mas iniciaram uma campanha de donativos, de doações, seja, né, doações de alimentos, doações de materiais, como fez. Alguns preferiram doações financeiras e a gente foi procurando instituições, né, que a gente não tratou por não ter estrutura, a gente não tratou de doação financeira, mas encaminhamos algumas instituições que a gente sabe que realizam um bom trabalho para as pessoas que quiseram, e depois a gente começou até a nos surpreender, porque começaram a haver contatos de advogados de São Paulo, ou subseções de Santa Catarina, Blumenau entrou em contato, e outras, assim, através de advogados conhecidos no Rio de Janeiro, que vinham em contato conosco e aproximaram essas possibilidades. Além da OAB, diversas associações da área jurídica, como, por exemplo, a ANACRIM, que é dos advogados criminais, a Associação Nacional de Advogados Criminalistas, entrou em contato, tiveram aqui conosco. Então, assim, diversas outras
instituições privadas, não só da nossa área, mas de outras áreas, começaram a entrar em contato. E aí acabou que, num primeiro momento, né, a gente sempre tem a ideia, nós temos a subseção, vamos receber, vamos ajudar, mas num primeiro momento a gente percebeu, olha, não conseguimos usar a subseção, porque ela estava inacessível naquele momento, né? A Rua do Imperador, né, com limitações, a Rua Washington Luiz sem tráfego, então não tinha como chegar por ali nos primeiros dias da primeira semana. Chegava andando, né, mas não chegava com transporte. Então, imediatamente, a nossa diretoria começou a se movimentar e os gestores do Shopping Badia, no Quitandinha, né, Fernando e o Fafá Badia, né, inclusive o Fafá é nosso colega advogado, eles imediatamente, através do contato com a nossa diretora Priscila, eles se colocaram à disposição para ceder um espaço lá. Isso nos tranquilizou, porque a gente falava, não dá para chegar no centro da cidade, né? A gente tem que realmente estar na entrada da cidade para poder e começar a receber esses donativos. E aí a gente começou a ser surpreendido de forma positiva com o volume de doações que as pessoas iam nos mandando a foto. Olha, eu achei que ia mandar um carro, mas vai uma van. 2 ou 3 dias depois, olha, eu achei que era uma van, mas vai um caminhãozinho. Isso foi uma coisa que... Desculpa, mas isso foi uma coisa que aconteceu em vários pontos que abriram para doação. Essa surpreendente avalanche positiva de energia, de caridade, de solidariedade, um gesto poderoso, que é o que tem salvo e amenizado a dor de muita gente, né? E aí, mudando a sede, né, temporariamente, para o Shopping Abadia, lá vocês passaram e continuaram a desenvolver as tarefas Isso, aí a gente passou a receber, exatamente, passou a receber as doações e fazer essa logística da distribuição. E passando para o aspecto jurídico, do aspecto do exercício do direito, do acesso e garantia à justiça. É claro que agora, né, com essa perda material e vidas que a gente teve, deve existir uma demanda junto às questões jurídicas, né? Alguns conflitos de terreno, de terra, muitos desassistidos procurando garantia de direitos. Então, eu queria perguntar para a OAB se ela está se organizando, ou se já tem alguma frente, ou pensando em atuar especificamente para as vítimas e para os desabrigados, desalojados. Vocês já pensaram a respeito disso? O que acontece? No primeiro momento, a gente sentiu que a gente tinha que acompanhar a reestruturação da cidade, né? A limpeza da cidade, reestruturação, e efetivamente tentar chegar nessas pessoas atingidas, que não só as que foram atingidas, né, pela barreira em si, mas as que tiveram suas casas impedidas de acesso, outras que tiveram que se mudar porque as ruas não têm acesso, né? Então, diversas situações, outras pessoas estão começando a perder o emprego por conta, né, de toda a catástrofe também financeira e econômica que acaba atingindo, né? Então a gente falou, olha, nós temos agora apagar esse incêndio que é alimentar essas pessoas, né? E aí, só complementando, para não ficar meia informação, me perdoe, mas a gente, quando começou a perceber que o volume era muito grande, a gente já percebeu que o Badia, que é no bairro Bingen, eu acho que eu citei errado, não tenho certeza, alguém me corrigiu aqui, obrigado, no bairro Bingen, a gente conseguiu, então, um outro ponto em apoio a alguns empresários petropolitanos que conseguiram um galpão em Itaipava. A gente agradece também aqui a Sólido e a Agar, que são proprietários do galpão ali em frente ao Castelo de Itaipava, e cederam, então os empresários cederam para o Convention Bureau e outras instituições estavam participando, e a gente, pela interação aí, através da nossa diretora Adriana Paixão, a gente conseguiu então somar com eles, porque a gente percebeu que viriam caminhões muito grandes que a gente não teria logística para receber ali no Bingen, na entrada da cidade. Depois precisou também fazer um ajuste com relação aos pontos que estavam ali, por conta do fluxo precisar caminhar, né, o fluxo de acesso à cidade. E aí, então, a gente tem Itaipava também, junto com os empresários de Itaipava, a gente está atuando também, né? Então, lá em Itaipava, junto com os empresários, e no Bing a gente atuou de forma direta ali com os nossos colegas advogados. Mas já neste momento, a gente já vinha pensando justamente nesse ponto que você falou, né? Como é que a gente vai poder contribuir? Nós já acompanhamos inicialmente, até por questões de contato, de demandas que não foram apresentadas, que era o seguinte, olha, era o primeiro problema, IML, né? E aqui a gente registra, assim, foi um desafio enorme, enorme, enorme. A gente sabe que houveram algumas
algumas dificuldades, que houveram algumas situações que realmente não era que as pessoas esperavam, mas assim, de todo o que a gente conseguiu interagir com as forças, eles realmente se desdobraram para tentar atender o máximo possível e minimizar uma dor que já era uma dor incalculável, né? Então, tentar minimizar isso tudo. Então, trouxeram estruturas, no início não foi, realmente, assim, eu acho que ninguém esperava, né, quanto chegaria. Eu acho que, assim, talvez os que no início, no primeiro momento, naquele segundo dia de manhã, né, naquela quarta-feira de manhã, que eu acho que começaram talvez a ter uma ideia do que seria, eu acho que na pior das hipóteses a gente talvez calculasse ali 90, 100 pessoas que houvessem perdido a vida com isso. E a gente já passou do dobro disso, né? Então acho que não dava para prever essa estrutura toda necessária. Mas eles foram. E a gente percebeu então que ali a Defensoria Pública imediatamente se instalou para poder ajudar no sepultamento, porque tem várias situações que você tem dificuldade de identificação, aquela identificação que chama identificação legal, né? Por exemplo, você identificou pela digital, você precisa puxar a digital no banco de dados. Nem todas as pessoas estão com a carteira de identidade do IFP. Então não tem o cadastro no Rio de Janeiro. Às vezes elas vieram de outro estado. Então não tem essa integração nacional ainda, né? Existe até um projeto para se ter isso e a gente acha essencial. Então isso tudo a gente foi acompanhando e verificou que realmente a Defensoria Pública e os esforços da Polícia Técnica, né, da Polícia Civil e da Polícia Técnica estão indo no sentido de minimizar essas dificuldades, né? Então a coisa foi caminhando. E agora a gente realmente está acompanhando esta demanda para verificar se num segundo momento, já temos colegas que estão dispostos a isso, interagindo, para se num segundo momento a gente realmente consegue fazer esse acesso. A CDDH tem um trabalho maravilhoso, né? Inclusive com assistência jurídica, tem colegas espetaculares que trabalham lá, super bem preparadas. Então nesse ponto a gente vai começar a verificar como é essa demanda e como a gente pode contribuir, né? O que efetivamente essas pessoas vão precisar nesse momento, né? Primeiro, é mais realmente uma ação do executivo, é aluguel social, né? A pessoa conseguiu aluguel social, conseguir se reestruturar, né, reestruturar a sua vida para que ela possa, então, continuar. E daí vão vir, sim, algumas demandas e que a gente, então, vai medir junto com a sociedade, principalmente interagindo junto com outros órgãos, que é o ideal, porque eles estão na frente, né, eles estão, aliás, na ponta, eles conseguem ter, né, esse acesso. Então, a gente já está conversando, interagindo com outras instituições, né, que essas demandas e que a gente possa, de uma forma institucional, poder ajudar. Vão ser muitas, a gente sabe que vão ser muitas, né? Doutor Marcelo, eu vou agradecer muito a participação do senhor. A gente tinha combinado uma participação de 15 minutos, mais de 25. Desculpa. Né? Não, imagina. Eu quero falar em nome do Movimento Petrópolis que a gente conta muito com a sociedade civil organizada para atuar junto ao poder público e a gente reconstruir essa cidade, que vai ser uma tarefa sendo otimista, de meses. E ainda durante isso, depois garantir moradia digna, direitos habitacionais e de saúde para muita gente. Então, a garantia do direito para a gente é algo importante. Obrigado à OAB Petrópolis, ao senhor, por participar com a gente. E agora vou chamar a Carla para participar com a gente. Tá bom, doutor? Se eu quiser despedir, muito obrigado, tá? Fica à vontade. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns aos demais participantes. Obrigado. Obrigado, doutor. Até uma próxima. Até. Como eu disse, sociedade civil organizada está dando conta de muita coisa. Deixa eu ver aqui. A Carla do CDDH, está por aí? Escreve uma mensagenzinha para mim aqui, Carla. Carla disse que estava assistindo. Se ela puder aqui fazer uma mensagenzinha, facilita. Porque na minha lista não está aparecendo, Carla. Ah, está aqui, ó. Achei. Então, vamos ver. Se ela recebe o convite para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho do CDDH. Ah, chegou. Cheguei? Chegou. Cheguei. Chegou. Carla, tudo boa bem, noite. gente? Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Carla, eu vou primeiro agradecer muitíssimo
acho que posso falar em nome de muitos petropolitanos nessa hora, agradecer muitíssimo pelo CBDH Petrópolis existir. É uma... fico emocionado de falar disso, porque a gente acompanhou, durante esses momentos, a capacidade de capilarizar e de expandir apoio. Vocês conseguiram ter, ao longo desse tempo de construção desse Centro de Defesa dos Direitos Humanos, a idoneidade e a respeitabilidade que a cidade precisava para esse momento. Então, muita ajuda chegou através de vocês, a repercussão do CDDH, a concentração de doações que correu o Brasil afora, foi lindo. Então, Petrópolis tem muito que agradecer ao CDDH, viu? Difícil. A gente... bom, eu choro vendo Então, desenho peraí, animado, vou te né? A gente ajudar. sabe Vou te disso. ajudar. Conta um pouquinho, assim, 2 Muda minutinhos, de assunto. 2 minutinhos, 3 minutinhos. O que surgiu o CDDH? O que ele é? Para quem só ouve o nome e não sabe o que é. O que é isso? Onde ele atua? Isso. Com quem ele atua? Para quem ele trabalha? Pois é, o CDDH, ele tem já 43 anos, né? É uma instituição que já surgiu a partir das tragédias aqui na cidade de Petrópolis. Antes eram estudantes de várias vertentes religiosas, né? Cristãos, tanto cristãos católicos quanto protestantes, que se reuniam para apoiar vítimas de tragédias já. Né? E aí, depois dessas questões de chuva, eles começaram a discutir direitos humanos, né? Foi também na época da ditadura, então muitas questões foram discutidas aqui na cidade e eles resolveram fundar o CDDH, que é uma instituição, professor, que é uma instituição de denúncia, de acompanhamento das violações de direitos humanos, né? A gente está aqui para as comunidades terem um canal de denúncia de violação de direitos humanos, a gente acompanha essas denúncias, dá resposta para as pessoas que foram, no caso, tiveram algum direito violado, e também vai computando essas violências para incidir em políticas públicas, para transformar, né, essas demandas em políticas públicas em favor de todas as pessoas e de, assim, infelizmente, né, das pessoas que a gente chama de minoria, que muitas vezes são maioria, mas são vistas como minorias na nossa sociedade. Então, o Centro de Defesa, ele trabalha na promoção, defesa de direitos humanos, a gente trabalha em vários projetos para promover direitos humanos, explicar o que é direitos humanos, né? Porque tem muita gente que faz dessa luta dos direitos humanos uma questão contrária ao que é o nosso trabalho, né? Difama os direitos humanos e faz com que pareça que é a defesa do bandido, como se fosse algo que fosse pejorativo para a comunidade, e muito pelo contrário, né? A gente só defende que a lei seja cumprida, né, da mesma forma para qualquer pessoa da sociedade. Que a gente sabe que tem muita gente que fala de bandido, mas existem tipos diferentes de bandido e tipos diferentes de justiça para esses bandidos. Então, o que a gente faz é dar garantia de direitos a todas as pessoas, né, para que elas tenham o mesmo tipo de defesa. E, além disso, é promover ações de direitos humanos, é promover cultura relacionada a direitos humanos, é estar nas comunidades, né? Então, o papel, através do nosso projeto, ele é muito grande. E, assim, às vezes a gente vai relacionar, né, as nossas ações e a gente vê que a gente tem muitos parceiros, muitas ações, né, aqui em Petrópolis, fora de Petrópolis. A gente faz parte da Associação Brasileira de ONGs, né, como coordenação. E então, assim, tem uma série de coisas que a gente atua para a promoção de direitos humanos. E aí, direitos humanos são todos os direitos, sabe, Michel? Vou aproveitar que você fez essa pergunta, porque as pessoas confundem com direitos civis, né? Os direitos civis, eles são garantidos para algumas pessoas. Por exemplo, o direito de votar. Quem está preso não vota. Mas o direito humano garante a quem está preso e a quem está solto, né? A questão de não ser torturado, a questão do policial, né? A gente não tem nenhuma questão com a polícia, muito pelo contrário, né? A gente sempre teve a polícia como parceira do CDDH aqui em Petrópolis, inclusive na defesa da população em situação de rua. Isso é importante a gente mencionar. Só que
quando existe alguma situação que extrapola a lei, né, porque a polícia também tem que cumprir com a lei. Então, quando tem alguma situação que extrapola, o Santos Defesa está ali para fazer com que a lei seja cumprida, para que a população tenha os seus direitos Só respeitados. para lembrar, Então, é nesse sentido que a gente atua. só para botar mais cereja nesse bolo, lembrar que garantia de saúde também é direito humano a todos, né? Então, garantir acesso à saúde, garantir acesso a direitos, a gente acabou de falar com o representante da OAB, então, garantia de representação junto ao Fiquei até com jurídico. medo, que você me chama para falar depois do doutor Marcelo, fiquei aqui tremendo, né? Isso não vale. Nossa, poxa vida. Mas é Só isso. tem gente boa aqui hoje. Esses mas, mas é isso, assim, esses são direitos humanos. E eles são direitos garantidos na Constituição, mas tem outros, por exemplo, a questão do respeito à diversidade religiosa, a questão do respeito à questão de raça, gênero, né? Que a gente precisa reforçar, porque as pessoas ficam falando que é mimimi o racismo, e a gente sabe o quanto de privilégio a gente tem simplesmente por ser branco, né? Principalmente a gente que mora em comunidade sabe e sente isso o tempo todo, né? Você pode morar enfim, na mesma comunidade, mas você ser branco faz A diferença, gente é né? atingido de Assim, a maneira sua bolsa vai diferente, ser né? revistada. Sim, a sua bolsa vai ser revistada de outra forma ou não vai ser revistada. Então, a gente precisa entender esses processos e entender onde os direitos humanos atuam, né? Que é mostrando isso. Né? Hoje, por exemplo, a gente diz a questão desse atendimento que a gente está fazendo emergencial para as pessoas, isso é direito humano, as pessoas precisam comer imediatamente. Né? Remédio. E não pode ser através remédio, né, atendimento psicológico, atendimento médico, né, as pessoas estão ligando hoje desesperadas para o CDDH porque as buscas foram suspensas Carla, em alguns lugares, né? deixa eu aproveitar que você falou disso, dessas questões de garantia à sobrevivência. Nós estamos falando de sobrevivência. Água, comida, remédio, direito à vida, básico, Sim, fundamental, né? Então, conta pra gente assim, vamos lá. claro. Teve a tragédia, aí parece que todo mundo levou ali um tempo para entender o tamanho, a dimensão. Eu tenho ouvido isso, esses relatos têm sido recorrentes, né? Ah, parecia alguma coisa que a gente já viveu e as pessoas levaram 1, 2 dias para entender que era diferente de tudo que a gente já viveu. Mas as doações foram chegando muito rapidamente, né? Então, o CDDH, que já é um polo reconhecido, ele deve ter recebido um volume de doações que eu imagino muito grande. Mas sempre fica faltando alguma coisa, porque chega aquele volume de doação grosso e tem ali um detalhe que depois a gente foi entender a importância que é uma fralda geriátrica, que é uma fralda infantil, que é uma mamadeira. Então, eu queria que a gente aprendesse com isso, tirasse uma lição disso, porque, inevitavelmente, a gente está falando de uma tragédia que, desse tamanho, a gente não espera que aconteça nunca mais. Mas outros pequenos acidentes é possível que a gente conviva durante alguns anos ainda, né? Então, eu pergunto para você, na próxima situação de emergência, chega o que tem que chegar primeiro? Nas primeiras 24 horas, 48 horas? E depois? A gente tem que cuidar de doar o quê? Me ajuda a entender isso. Pois é. Na verdade, assim, as pessoas falam que demoraram a entender, né, a situação de Petrópolis, mas esse não foi o caso do CDDH. Que bom. A gente entendeu no mesmo dia, porque a gente tem, felizmente, né, a gente faz parte de um grupo de WhatsApp com quase 200 lideranças comunitárias de todos os bairros de Petrópolis, né? Para a gente é um privilégio que essas lideranças permitam que a gente faça parte desse grupo. E fazer parte desse grupo nesse dia foi muito doloroso, mas também muito importante, porque a gente tinha informação de todas as comunidades em tempo real, assim. Caiu aqui na minha rua, a gente socorre, né? A Ana, que é da Osvério Vilaça, que é da Associação de Moradores do Osvério Vilaça, que é o morro da oficina, ela estava desesperada, gritando. Então, a gente, no mesmo dia, à noite, a gente teve noção do que estava acontecendo. E aí a gente saiu desesperado por conta da população em situação de rua, né? Porque o CDDH tem um trabalho com a população em situação de rua. Então, assim, no mesmo dia a gente já sabia da situação. A gente dormiu no CDDH, a gente dormiu no CDDH até a última sexta-feira.
A gente parou no domingo, mas até sexta-feira a gente ficou virado direto. E muitos voluntários, a gente recebeu voluntário demais, a gente recebeu ajuda demais. Você falou de ter mobilizado, a nossa casa foi ocupada pela solidariedade. Foi incrível o que aconteceu naquela instituição, assim. E você está falando de o que faltou. Na verdade, o que faltou é uma rede que aconteceu. Porque as pessoas criaram é, é, plataformas, planilhas e grupos e tal, e as coisas fluíram, né? Mas, assim, faltou muita coisa. Por exemplo, uma das coisas que a gente teve muita dificuldade, insulina, né? Outra coisa que foi absurda, assim, que a gente teve dificuldade de conseguir, porque os CRAs ficaram fechados, né? Então, as pessoas não conseguiam, por exemplo, alimento básico. No dia, na quarta-feira, No dia logo muito seguinte. cedo, a gente saiu lá para o Alto da Serra, porque como a gente estava trabalhando com as famílias na pandemia, com doações, entregando cestas básicas, a gente tinha a gente tinha 18 cestas lá no CDDH, que a gente enfiou no carro, as roupas da população de rua que as pessoas doam para a gente enfiou no carro e fomos para o Santo Antônio. Chegamos lá, a população de rua estava lá, porque caiu barreira no NIS. Né? Então, a gente até, de certa forma, ficou aliviado de encontrar os nossos companheiros de rua, porque eles são sempre os últimos esquecidos, né? Não entram na lista de desaparecidos, inclusive, e alguns estavam lá. E a gente já chegou com muita doação e procurando as pessoas, mães de jovens dos nossos projetos, muitos jovens dos nossos projetos perderam tudo. Então, a gente começou já muito cedo. E foi uma vantagem estar nesse grupo. E aí, o que falta? Falta aquilo que as pessoas não pensam. Por exemplo, teve gente que até criticou o CDDH. Vocês vão dar chocolatado, biscoito nesse momento? Claro. Biscoito recheado nesse Claro. momento? A gente falava, olha, você doa o que você quiser, mas a gente vai doar isso sim, porque as crianças estão totalmente fora da sua casa. Você quer fazer uma educação alimentar? Cada um tem o direito de fazer isso, mas nesse momento a gente vai doar. Se a mãe não quiser dar lá no posto, ela não doa. Ela não dá, ela não vai, ela tem todo o direito de dar aquilo ao seu filho. Mas a gente montou kits de alimentos, assim, alimentos gostosos para as crianças, Sim. kit de brinquedo para as crianças, sabe? Revistinha. A gente montou kits. Uma das dificuldades que a gente teve enormes foi de conseguir escova de dente, pasta de dente. As farmácias não tinham a quantidade que a gente precisava. Uma das coisas mais difíceis que a gente conseguir foi que a gente não pensa, gente. E é roupa íntima, sabe? Roupa íntima foi muito que as pessoas, obviamente, não doam usadas e estão corretas de não doar, mas a gente precisava com urgência. Sorte que o CDDH recebeu uma quantia em dinheiro para esse tipo de coisa, então a gente comprou no primeiro dia e depois a gente recebeu, com a ajuda do pessoal do Cefet, da Patrícia, querida, um carro grande, eu não sei o nome daquele carro, mas um carro enorme, cheio de donativos de roupas íntimas que a gente distribuiu para todos os pontos de apoio que ninguém tinha. Então, assim, são esses os detalhes, sabe? Por exemplo, chupeta. O pessoal fala assim, a criança não deve chupar chupeta. Nós tivemos gente dizendo, vocês vão gastar dinheiro com chupeta? E a gente disse, vamos. Porque esse momento não é o momento da criança criar mais nenhum trauma. Se ela já usava chupeta antes, não é esse momento que a gente vai tirar a chupeta dela. Então, assim, sabe, a gente comprou chupeta, comprou mamadeira, teve muita coisa, assim, essa coisa de fralda geriátrica, realmente é uma coisa que faltou bastante, porque as pessoas perderam. E algumas coisas que foram difíceis foi a questão dos remédios controlados, tá? Porque a gente não conseguia atendimento médico e não conseguia receita para adquirir os remédios controlados. Né? Então, assim, depois que o Hospital da Marinha chegou, algumas pessoas disseram que a coisa ficou mais tranquila, mas no início a gente não conseguia isso. As pessoas iam para o posto do Alto da Serra, né, para os hospitais, para a UPA, mas os médicos, obviamente, não faziam acompanhamento daquela pessoa, não davam a receita. Claro. E a pessoa não tinha nem documento, como é que ela ia fazer o uso daquele medicamento? Então, isso foi uma questão muito séria, né, nesses dias. Carla, tudo que você está narrando, né, tudo que a gente também aprenda, né, como você está dizendo, as pessoas às vezes pegam uns detalhes e ficam se queixando, né, desses detalhes como se isso fosse o principal.
mas o principal estava longe de ser o achocolatado, o biscoito recheado, a chupeta. Tinham outras coisas fundamentais em jogo ali, né? Como uma tranquilidade de uma criança por causa de uma chupeta. Deixa a criança parar de chorar, tranquiliza todo mundo. Exatamente. Né? Agora, vamos lá. Exatamente. Passou essas 2 primeiras semanas. Então, é claro que agora o perfil de atendimento muda. Né? Tinha um atendimento de urgência que vai permanecer ainda. A gente já tinha na cidade outras 2 tragédias, né? Muita miséria, muita fome, desemprego, emprego precário. Isso era uma tragédia. A gente tinha a Covid, a gente não pode esquecer que a gente ainda enfrenta a Covid-19, a variante Ômicron. Então, eu abri a live de máscara para lembrar disso. A gente não pode esquecer. Eu sei que as pessoas estão com outras coisas na cabeça, mas lembrar que a gente está nesse momento é importante para preservar a vida das pessoas, para evitar a transmissão de doenças. Com certeza. Né? E vem a terceira crise, que é essa emergência climática. Mas daqui para frente, o CDDH vai voltar à sua ação para que tipo de demanda? Você já tem um perfil do que vai acontecer? Já tem uma expectativa? O que as outras pessoas que estão assistindo a gente podem colaborar com o CDDH daqui para frente? Então, na verdade, assim, o que a gente vem fazendo, Michel? Avaliando o dia a dia, né? Isso que você falou. A primeira semana foi a semana de caos, que a gente tinha que levar donativos para os postos de atendimento, para os pontos de apoio, para as casas de parentes, para os locais onde não tinha ponto de apoio, mas as pessoas estavam sem nada. Queria aqui também dizer que foi incrível, incrível a ajuda que a gente teve dos motociclistas, dos motoboys, dos motociclistas da cidade, tá? Eles chegaram em locais onde a gente nunca chegaria. Eles botavam 3 cestas básicas imensas na moto, mais um monte de água. E eu falava com eles, vocês vão cair, não façam isso. E eles, assim, se ela não conhece a gente, e eles levavam, tiravam foto. E assim, incrível, sabe? Eu queria dizer porque a gente tem que dizer que essa categoria ficou sem trabalhar esses dias. Eles só ganham quando trabalham, não cobraram nada da gente. E eles se arriscaram muito para levar as coisas nas comunidades. No Caxambu, no Vila Felipe, no meio da Serra, na Sargento Boening. Muitos lugares, esses caras assim, se arriscaram por nós. Assim, por nós que eu digo pela nossa população, né? E eu queria dizer... Se arriscaram pela cidade, pela comunidade. Né? Palmas para os motoboys. Exatamente. Claro. Muitas palmas, porque assim, foram incansáveis. Nós estamos com ele até hoje lá na sede. Eles, assim, a gente falava com eles cedo, vocês podem ir embora, a gente vai continuar aqui. Eles não queriam ir embora, os voluntários ficaram com a gente tinha que falar, a gente vai descansar, sabe? Eles não queriam descansar. E ficaram ao tempo todo assim, dizer, agora o que a gente fez nos primeiros dias? Abasteceu pontos de apoio, abasteceu as famílias que estavam em casa de parentes, sem muita... Era assim, chegava com o carro, precisava de água, levava água. E aí teve gente que falou, tá mal organizado. A gente tirava foto e pronto. Quantas águas foram, a gente não sabe, a gente não computou. Porque a pessoa precisava de água. Chegou a cestas básicas. Quantas cestas básicas precisa em tal lugar? Vai a cesta básica. Precisa de arroz não sei aonde que estão fazendo quentinha. Manda para lá. Embalagem de quentinha não sei onde que está ajudando. A gente compra e manda para lá. Então, nos primeiros dias foi assim. A partir do domingo da semana passada, a gente começou a receber as famílias lá. As famílias que estavam em casas de parentes. E aí a gente fez um cadastro muito simples e começou a fazer as entregas. Mas na hora, e isso criou um problema seríssimo, porque criou uma fila na porta do CDDH imensa, né? Em horas de chuva, inclusive, e a gente fica preocupado com as pessoas. Daí a gente criou o cadastro que a gente já fazia com as pessoas na época da pandemia, que era o cadastro simples pelo WhatsApp. Um cadastro basiquíssimo, que você pode pedir o vizinho para fazer, não é do seu, não precisa ser. Meu telefone não faz, é do vizinho. Mas para a gente ter um mínimo de organização e agendamento do horário da pessoa buscar a sua cesta. E aí, assim, Michel, o que a gente está fazendo? A gente pediu doação para as chuvas, para os atingidos das chuvas, né?
Então, mas a gente já tinha uma campanha antes para a pandemia. Hoje, o nosso cadastro ele está entregando cestas para as pessoas que se cadastram. Estejam elas desempregadas, sejam vítimas da chuva. Lógico que vítima da chuva tem diferença, né? A vítima da chuva ela leva colchão, ela leva roupa, ela leva outros produtos que quem está desempregado leva só a cesta. Mas a gente está atendendo a todo mundo que faz o cadastro. Nós não estamos dando conta, tá, Michel? Então, assim, a gente está com um gargalo no nosso WhatsApp de quase 500 mensagens que a gente vai tentar virar amanhã para entregar. Hoje nós entregamos já quase entre quinta, sexta e hoje nós entregamos com cadastro 430 cestas. Você precisa de mais voluntários no CDDH? Você quer que apareçam mais voluntários? Não, Você quer mais doação de alimentos? Então, doação de alimento, hoje de manhã a gente não tinha nada. A gente chega a carreta e sai tudo, né? Mas a gente recebeu 300 cestas básicas hoje, acho que a gente ainda tem 120. A gente está para receber mais. Então, assim, as pessoas que quiserem... Hoje, por exemplo, né, a gente ligou para a empresa Águas de Lindóia, agradecendo que eles iam mandar 2 carretas de água, mas a gente não precisa. Então, a gente também não quer desperdiçar material nenhum. A gente ligou agradecendo, né, a solidariedade. A gente ainda tem bastante água. Então, assim, quem estava já agendado para entregar alguma coisa que a gente tenha em muita quantidade, a gente está agradecendo e pedindo se dá um prazo para a gente. Porque é isso que você falou, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 15 dias. Né? A gente tem muitos parceiros, por exemplo, o doutor Marcelo falou agora, tem posto em Itaipava, tem posto no Bingen. Hoje a gente mandou coisas lá para o posto do Bingen deles, né? De manhã cedo, eles mandam para a gente, está todo mundo trocando quando precisa. Então, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 15 dias. O que o CDDH está fazendo é tentando se preparar para manter essa estrutura por uns 4 meses. Porque a gente acredita que essa coisa do comércio, que tudo isso vai impactar aí bastante tempo, né? E a gente também está pensando, e a gente conversou até com o Daniel, que é do Movimento Petrópolis, que foi lá nos visitar, porque você não vai, né, Michel? Você não foi nos visitar, mas o Daniel foi. Fui expulso porque tinha excesso de voluntário. Eu fui para outro lugar. Mas eu fui. Ah, bom. É que tem hora que tem voluntário demais e aí atrapalha, claro, né, na movimentação que a nossa sede... A nossa sede, que é grande, está ficando pequena. Que bom, isso é lindo. E aí, assim, a gente... É lindo, é incrível. Eu vou depois mandar para vocês os vídeos que a gente fez de formiguinha descarregando caminhão, sabe? Pessoal super solidário. E agora que está a parte difícil, que é ouvir as famílias, né? E ninguém quer fazer, ninguém quer ouvir. Porque as pessoas chegam para pegar a cesta, para pegar os produtos, mas elas querem falar. E é isso que eu acho que a gente querem desabafar. E aí ninguém está preparado para isso ainda, sabe? Porque todo mundo, aquilo que... Todo mundo perdeu alguém, né? Nós, por exemplo, estamos esperando os jovens nossos que estão desaparecidos, né? Dos nossos projetos. E aí, assim, é muito difícil esse momento, que é isso que a gente precisa agora, conseguir que a saúde mental do município, que já não funcionava bem, dê conta de uma demanda que vem maior agora. Essas pessoas precisam de ajuda, né? Essas pessoas precisam retomar a sua vida sem... eu acho que sem traumas não, mas conseguindo lidar com esses traumas. Então, eu acho que isso é super importante nesse momento, sabe? E dizer, assim, que a gente espera que a gente sabe que tragédias podem acontecer, sabe, o Michel? Mas, assim, a gente não pode aceitar algo dessa natureza, sabe? É inaceitável. A gente está sempre, né? Eu não sei você, mas todos nós já fomos vítimas, né? Eu fui vítima, todo mundo é vítima. Sempre tem uma história de perda de alguma coisa numa tragédia. E eu acho que a gente tem condições, né? A gente tem muitos países aí que convivem com terremoto, mas o número de mortos é pequeno. A gente não pode, a gente tem que, assim, pode perder coisas materiais porque a gente reconstrói, mas o número de desaparecidos e o número de mortos, a gente não pode continuar convivendo com isso. É inadmissível, sabe? Certamente. Não dá para entender isso como um fenômeno só natural. Não é só chuva. Tem várias outras camadas de entendimento, inclusive de política pública, né? Programa habitacional, programa de acesso
a engenharia de qualidade, enfim, tem programas que a gente pode discutir, amadurecer. Mas, Carla, eu vou agradecer também a sua participação, é sempre uma alegria falar contigo, você é sempre tão risonha, tão simpática, até na dor é consolador te ver, viu? Obrigado pelo seu trabalho. A gente agradece. Eu queria muito aqui aproveitar para agradecer a equipe do CDDH, que é uma equipe incansável, assim, né? Para cada um da equipe. A gente falava assim, a nossa diretora, a Goya, ela ficou lá com a gente todos os dias, né? Ela disse que a gente tinha que revezar, cada um ficar 2 dias em casa para descansar. E aí ninguém aceitou, né? Porque se um a menos ia fazer falta. E aí ela falou, não, mas eu tô mandando. Aí o pessoal, mas você também não tá indo para casa, então você não tem moral de mandar. E ela também ficou lá com a gente, é uma equipe, sabe, que a gente chora junto, mas é incrível. E agradecer, eu queria muito agradecer a Sociedade Civil de Petrópolis, porque, olha, muita gente, e assim, nossa, incrível como a gente viu gente compartilhando a arte do CDDH. Nós conseguimos uma quantia em dinheiro. Se a gente conseguir muito mais, a gente vai ter que sentar junto com essa sociedade civil para pensar no que fazer com essa quantia, porque esse dinheiro não é nosso, esse dinheiro é da cidade e é de todo mundo que fez campanha. E todo mundo fez, sabe? Eu tive gente, o Marcelo Durango Kid foi me ensinar a fazer PayPal, botou o produtor dele para me ensinar a fazer. Então, assim, teve tudo de ajuda, sabe? E foi incrível, assim. Eu acho que esse sofrimento todo fez também a gente se unir mais, né? Isso foi importante para a gente, que às vezes fica aí discutindo coisas pequenas e se espalhando por coisas pequenas, e foi muito bom a gente perceber que não adianta a gente discutir por isso, não. A gente tem que se juntar para a cidade ser melhor, né? É isso, para a cidade ser melhor. Para todos. Não só para alguns. Para todos. Obrigado, Carla. Beijão. Um beijo, Michel. Um beijo na esposa, nos filhos, todo mundo, tá? Beijo no pessoal do movimento. Sua mulher é minha querida. Dá um beijão nela. Eu tô esperando passar a pandemia para a próxima feijoada. A gente está te devendo uma torta alemã até hoje, né? Ai, meu Deus. Até hoje. Um beijo, tchau. Tá? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece a sua participação. Gente. Eu não sei sair, você vai ter que me tirar. Eu não sei tirar também. Como é que faz agora? Eu acho que é só você encerrar aí. Ai, meu Deus. Ah, é? Então tá. Vou tentar aqui. Vou ver aqui. Pronto. Peraí. Foi. Bom, foi. Gente, agora a gente também tem a participação de um representante da prefeitura, que é a Ana Luísa. Então, vou chamar ela aqui. Já enviei o convite, Ana. Vai aparecer na sua tela. Só você aceitar. Ajuda a gente aí. Bom, me disseram a informação que eu... olá, Boa noite, Michel. Tudo bem? Boa noite. Beleza. Ana, você vê que a gente está aqui só com gente boa hoje. Um prazer recebê-la também. Carlinha foi maravilhosa. Eu não conhecia pessoalmente, mas ela me ajudou bastante também. Exatamente. Ana, a gente entrou em contato com a prefeitura, né, com o poder público, e eles pediram para você vir falar com a gente a respeito dos serviços que foram prestados. Você pode se apresentar, dizer qual foi a sua participação na prefeitura diante dessa tragédia toda? Claro, claro. Boa noite a todos. Eu sou Ana Luísa Castro. Eu sou servidora de carreira já há 9 anos pela prefeitura e eu estou assessora do Fernando Araújo, que é o atual secretário de Assistência Social. Né? A gente, pelo que informações assim, sobre como que a prefeitura está atuando, né, através dos olhos da assistência social, mas também, né, de todo o panorama, né, como que foram as ações emergenciais e tudo mais. Vamos fazer por partes. Claro. Vamos lá, vamos tentar fazer por partes. É isso, né? Então você trabalha direto com o Fernando, que é o secretário de Assistência Social. Isso. Teve uma mudança recente, a Carol mudou de cargo, foi para um outro setor. Foi para a coordenadoria. Que é para fazer o acolhimento. Isso. O acolhimento das famílias que estão desalojadas.
A Fernanda assumiu na quinta-feira, se eu não me engano. Foi, né? tem pouco tempo. Então, ótimo. Então, perfeito. Então, a gente já entendeu. Agora, conta pra gente, assim, na hora que aconteceu a tragédia, como é que a prefeitura se mobilizou para atender as pessoas? Quais foram as primeiras ações que a prefeitura organizou? As primeiras ações foram os pontos de apoio, né, que já existem da Defesa Civil. Esse foi o primeiro entendimento porque ninguém imaginava a dimensão disso tudo, né? Então, a primeira ação foi abrir os pontos de apoio, né? A Defesa Civil já vinha trabalhando isso nas comunidades através do NUDEC, que são os núcleos, né, da Defesa Civil, que eles capacitaram moradores do entorno, né, dessas áreas, para que as pessoas sinalizassem, gente, vamos para os pontos, ligaram as sirenes e as pessoas foram para os pontos de apoio. Essa foi a primeira ação, né? Logo após, foram abrir as escolas para servirem de abrigos para as famílias que ficaram desabrigadas, desalojadas. Beleza. Então, deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Já existe um treinamento da Defesa Civil com algumas lideranças comunitárias nesses lugares de risco? Isso. Tem um programa da Defesa Civil que chama NUDEC. Tá? Beleza. Que são os núcleos da Defesa Civil dentro das comunidades. Que aí está ligado ao acionamento das sirenes, aos alarmes. Aí até os próprios lideranças comunitárias recebem apitos e tal, chamam as pessoas nas casas para poder tirar o pessoal de dentro de casa, né, nesse momento de risco. Claro, aquele momento ali que está iminente, né, o deslizamento. E a gente não sabe o que vai dar. Não, mas preventivamente, essa é uma ação de prevenção, né? Sim. Tá, e depois, em seguida, a abertura das escolas. Das escolas, de ponto de abrigo, né? Como a gente tem chamado, ponto de apoio, ponto de abrigo. E aí uma coisa que eu falei com a Carla, e a Carla é uma privilegiada, ela tem uma rede muito bem construída, já como ela disse, há 40 anos. Sim. Então, ela talvez tenha conseguido perceber na cidade inteira o tamanho do impacto. Mas muitos de nós, com certeza. Não. O Marcelo, né, da OAB, falou aqui que demorou um pouquinho para entender a dimensão também. E acho que a maioria de nós que não estávamos nesses lugares abalados, diretamente acometidos, a gente demorou para entender a extensão, o número de bairros que foram atingidos, foi um negócio gigantesco, o número de casas e de vidas, né, enorme. Sim, e aí, logo em seguida, teve a tragédia, que foi a maior da história, por si só, cria uma situação, um caos. Mas logo em seguida teve também uma mobilização gigantesca de voluntários e de doações. Administrar isso pela prefeitura também deve ter sido um desafio, né? Ainda está sendo, né? As escolas a gente conseguiu organizar de forma rápida, né? Através dos pontos oficiais de arrecadação, né? Que a gente centralizou. Inicialmente ficou lá no Bingen. Depois a gente transferiu lá para a BR, na Tec Alto, para as pessoas não precisarem entrar na cidade. Né? Porque a gente começou a observar um congestionamento absurdo, porque as pessoas queriam chegar nas escolas, queriam chegar nos pontos de apoio para entregar os mantimentos. Só que isso se tornou um problema para a locomoção da Defesa Civil, da Secretaria de Assistência Social, de todas as secretarias de saúde também que têm atuado fortemente, né, dentro desses pontos de apoio. Então, o que aconteceu? A gente teve que transferir esse ponto lá para Tec Alto, né, que fica na BR, e lá centraliza tudo. De lá a gente despacha, né, os pontos, né, tem grupos, tem uma organização nisso tudo, que mandam para os grupos o que estão precisando. Aí a assistência social manda isso para Tec Alto e a gente despacha com os carros. Então fez uma logística externa à cidade, né? E aí cria demandas específicas para cada ponto. Até para não ficar sobrecarregado e ficar com excesso de coisas num lugar só, entendeu? Porque a escola ela não está preparada para armazenar, né, todas as doações que todo mundo quer receber. Inicialmente não foi assim, mas logo em seguida a gente conseguiu se organizar para fazer isso. Ótimo. Teve uma questão também com os voluntários, né? O volume de voluntários muito grande. Muita gente, todo mundo querendo ajudar. Isso. E isso também gerou algum atrito, né? O que acontece? Os voluntários, eles foram importantíssimos no primeiro momento.
Só que depois, né, a própria Secretaria de Educação, junto com a Assistência Social, a Saúde, Defesa Civil, conseguiu organizar suas equipes dentro das escolas, dos pontos de abrigo oficiais, né, para que atendessem as demandas daquelas pessoas que estavam lá. Então, as merendeiras, né, as diretoras de escola estão atuando constantemente, elas ficam nas escolas, elas que muitas vezes auxiliam, né, as equipes dela, equipe de limpeza, tudo mais. Então, isso tudo a gente conseguiu gerir pela própria prefeitura, né? Assistente social dentro dos abrigos, a saúde com enfermeiros, médicos, psicólogos, psiquiatras. A gente está com um movimento muito legal de psiquiatras, né? O pessoal da saúde mental tem atuado bem forte assim, nesses pontos, né? E a Defesa Civil, fazendo sempre primeiro, né? Indo nessas escolas para entender se pode receber. Se tem número de chuveiros, se tem capacidade para o pessoal poder estar dentro desse espaço, né? Então tá tudo direitinho, se não tem risco também, né, de barreira e tudo mais. Porque choveu depois, né? No dia seguinte a gente teve ruas que caíram depois, então assim, a gente ficou o tempo todo com medo. Será que vai vir mais uma, né? Precisava entender também quantas pessoas o ponto de apoio tinha estrutura para atender, isso, né? Porque cada escola tem um tamanho, né? Banheiro, chuveiro, tinha que verificar tudo. Isso. E uma outra coisa que a gente, estou falando como cidadão, né? Observando, a gente fica um tanto confuso, e talvez você possa ajudar. Se souber a resposta, ótimo, mas já sei, não é uma pergunta específica para você, mas se puder ajudar, seria ótimo. Numa situação dessa, tem como dividir as tarefas entre o que é função do município, o que é função do Estado, o que é função da União? Ou nessa hora mistura tudo mesmo, fica tudo confuso? Por que eu estou perguntando isso? Por exemplo, a gente sabe que Corpo de Bombeiro é uma instituição estadual, não é isso? Sim. Então, o que cabe a cada um colaborar na cidade numa hora dessa? Você consegue explicar um pouquinho para a gente? Olha, eu não sei se eu vou conseguir responder plenamente, mas eu posso falar um pouquinho, né? Por exemplo, né, a assistência social do município e do estado estão atuando juntas, né? A assistência social do estado está no ponto da Princesa Isabel, Colégio Princesa Isabel, fazendo o cadastro das famílias que estão desalojadas, não desabrigadas, né? As desalojadas estão na casa de parentes, de amigos, né? Eles estão lá, foi um ponto oficial da assistência social do estado, para fazer o cadastro do aluguel social e cadastro único, essas demandas que foram, né, que continuam, além das chuvas, né? E aí, Corpo de Bombeiros, né, na busca, junto com a Defesa Civil do Estado e do município, né? Então, acabou virando uma obrigação, né, solidária. E a gente tem a Secretaria de Saúde, por exemplo, né? Eu participo diariamente das reuniões da Secretaria de Saúde, todo dia de manhã e todo dia à noite, né? Representando a assistência social. E eles fizeram um mutirão, tá todo mundo lá, tanto Estado, quanto município, quanto o federal também. A gente está recebendo pessoas de Brasília, para fazer uma inteligência, né? Eu não sei se vocês viram que no site da Prefeitura agora tem um painel da Secretaria de Saúde que disponibiliza diariamente os número de desabrigados, número de atendimento, pessoal vacinado, porque tinha gente que não estava vacinada nos pontos. Então, essas pessoas estão sendo vacinadas também de Covid, antitetânica e fazendo acompanhamento também da leptospirose. Entendeu? Então, assim, tá todo mundo atuando junto. Perfeito. Só esclarece para a gente, pintou uma pergunta aqui, a diferença de desabrigado e desalojado. Os desabrigados, eles estão nos pontos de apoio, tá? São pessoas que não têm casas para ir, não têm, né, casas de família, casas de amigos, então eles estão nos pontos de apoio, no ponto de abrigo, porque o ponto de apoio o pessoal acabou usando para qualquer lugar que está tendo distribuição de mantimentos, então a gente está usando pontos de abrigo, né? E os desalojados são pessoas que perderam as casas ou estão com suas casas interditadas, né, que ainda estão aguardando o laudo da Defesa Civil, mas que estão em casas de pessoas, né, casas de parentes, casas de amigos, de vizinhos também. Entendi. O desalojado está abrigado. Isso, na casa de alguém que não era própria, não era que ele morava. Isso aí. O desabrigado é aquele que não tem para onde ir. Não tem para onde ir. E por isso está nesses pontos de abrigo. Perfeito. Exatamente. Acho que a gente respondeu. E daqui para frente, Ana,
o que a prefeitura está estruturando para fazer o atendimento nesse, vamos chamar de segundo momento, né? Agora que a situação já está, a situação de crise aguda já está se contornando e a cidade deve voltar a um funcionamento mais regular a partir da semana que vem. Nessa semana, nas próximas semanas, a prefeitura está se organizando para que tipo de tarefa? A gente está preocupado e priorizando o aluguel social, né? A gente já conseguiu dar entrada em algumas casas, fizemos parte do Conselho de Imobiliários, então, assim, está tendo uma força-tarefa nesse sentido, né? Assim, eu acho que a prioridade é o aluguel social e também os laudos da Defesa Civil. Então, a gente já está também, né, com o pessoal da Defesa Civil atuando nesses lugares que foram afetados, para entender se as pessoas podem voltar para suas casas, porque tem casas que estão interditadas por precaução, mas elas vão ser liberadas também. Então, essas pessoas não vão ter necessidade do aluguel social, elas vão poder voltar para suas casas. Tá ótimo. Então, e fora pessoas... mapeamento, né? Acompanhamento que a gente está fazendo, e também a parte da saúde mental também, que a saúde, né? Nossa Secretaria de Saúde está atuando bem forte para fazer acompanhamento. A gente está com uma equipe de psiquiatras e psicológicos, porque essas pessoas vão precisar. Muita gente perdeu, né, não só suas coisas, mas também suas vidas, né? Vida de parentes, assim. Então a gente vai precisar desse apoio de todas as secretarias integradas, né? Tanto é que a gente criou o gabinete integrado, que está funcionando no Colégio Senip, né? Que foi um centro assim, para a gente conseguir todo mundo conversar. Então, todas as forças estão lá para a gente poder fazer todo dia uma reunião, poder conversar, disponibilizar números, todo mundo conseguir entender e trabalhar de uma forma única. Então todo mundo trabalhando junto, inclusive educação está super organizada, já estão até levando as crianças que estão nos abrigos para os 6, né, os centros de educação infantil, perto dos abrigos, para oferecer uma atividade fora daquele ambiente, né? E parece que o SESC e a Firjan também está auxiliando os adolescentes, fazendo atividades com os adolescentes nos abrigos. Ana, eu vou agradecer também. Olha, a nossa live ficou muito maior do que a gente tinha programado. É uma demanda gigantesca para a cidade. Eu imagino que lidar com isso seja um desafio gigantesco e desejo que a Prefeitura e os órgãos, né, governamentais do Estado, a União, Sim, consigam dialogar para reconstruir o que a gente com precisa na certeza. cidade o mais rápido possível e colocar as pessoas em lugares dignos, Com certeza. né, de moradia, tirar do abrigo para um lugar digno. É o que Obrigado a gente pela quer. sua participação. Obrigada a você pelo convite, Michel. Se quiser falar alguma coisa e se despedir, Não, a gente só agradece. agradecer mesmo e agradecer também o Ministério Público, que tem ajudado muito a gente, né, nessa missão. Eles estão atuando diretamente, a gente faz reuniões constantes. E agradecer também os abrigos espontâneos, né, que a gente tem chamado de abrigos solidários, comunitários, que estão ajudando as igrejas, associações de moradores que estão abrigando pessoas, porque tem gente que não quer sair de perto de casa e a gente tem que entender isso também. Então é isso, é só agradecer às pessoas que estão, né, todo mundo, toda a cidade de Petrópolis que está atuando para que a gente consiga reconstruir rápido. Obrigado, Ana. Um prazer te conhecer, falar Obrigada, contigo. prazer. Não pessoalmente, né? Sim. Mas aqui à distância, mas para a gente poder conversar. Obrigado por ter atendido o convite do Movimento a Petrópolis, claro, para prestar esse serviço, esclarecimento à população que às vezes está desinformada ou recebendo bombardeio de informações truncadas propositalmente. Então, a fala direta, a transparência a gente tem que tomar muito fundamental. cuidado, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as mensagens que a gente recebe, se ater aos canais oficiais para a gente poder ter a informação correta. Tá bom? Me disseram que essa foi a primeira live que você participou, você está de parabéns. Não, live né, pelo canal da Prefeitura, mas assim, já fiz por outros projetos. Ah, que ótimo. Então é por isso, você tirou de letra. Obrigada, Michel. Obrigado. Um abraço, viu? Tudo de bom, boa sorte pra gente. Até breve, a gente vai voltar num outro momento para fazer um balanço disso tudo Com depois. certeza. Tá bom? Obrigadão, um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Gente, também vou me despedir, então, das pessoas que acompanharam a nossa live do movimento até aqui.
falar que o Movimenta vai fazer novas lives sobre esse tema. É um tema que vai acompanhar a gente durante vários meses, né? A Carla fala de uma crise de 4 meses, mas a reconstrução da cidade vai levar mais do que isso. Então, agradecer a todo mundo que acompanhou essa live longa, agradecer aos convidados, Marcelo Schaefer, Carla Carvalho, Ana Luísa, cada um que representou a sua organização e trouxe para a gente informação. Obrigado, gente. Boa noite. Até a próxima.